Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer já visitar vocês quando foi ano passado, acho. Vou me apresentar muito brevemente porque o foco dessas duas sessões juntos vai ser vocês e também simplesmente propor a vocês questionamentos, como foram falados, algumas ferramentas para debater e conversar sobre essa situação de mudança, efetivamente, que foi bem particular esse ano, porque acelerou muitas coisas com o teletrabalho. Meu nome é Ricardo Pérez Nuckel, na verdade sou alemão e hondurenho, casado com baiana, então estou em Salvador nesse momento, quer dizer que esse ano todo passei em Salvador, na verdade. E trabalhei muito tempo na França. E assim que cheguei, uns anos atrás, na ENAP, em Brasília, porque faz 20 anos que trabalhava com a ENAP francesa, e nesse âmbito tinha acompanhado organizações públicas e privadas. As públicas era mais o Conselho da Europa sobre sistemas internos de gestão de conflitos, sobre fatores psicossociais e mudanças. E nas externas era, por exemplo, negociadores da Comissão Europeia, da DG Trade, sobre negociações comerciais externas, mas também Banco Mundial e outras questões, outras organizações internacionais. No Brasil, foi mais ENAP, trabalhei muito com ENAP, tem algumas caras conhecidas, e assim que cheguei também na Câmara dos Deputados com ex-participantes de programas da ENAP. E, entretanto, também trabalhei com TRF, com DENIT, com outras organizações públicas aqui. Meu DNA de origem, para vocês também terem uma ideia, é mais negociação, conflito, mediação. E através desses aspectos de negociação e de conflito, que começamos a nos interessar dentro das organizações, as mudanças e o que traz em termos de negociação e conflito, e também, claro, a relação trabalho, que é algo que vamos discutir hoje, e quais são os fatores na nossa relação trabalho, como eles influem nesses processos de mudança às quais as organizações estão submetidas. Agradeço a presença de todos vocês. Como falei, vamos tentar fazer o mais interativo possível, e para isso comecei a preparar para vocês uma série de perguntas no Mentimeter, e vamos colocar no chat. Deixa eu ver se no chat está o link. O link para vocês poderem acessar. Minha recomendação é, se conseguirem, se estiverem no computador, tem uma tela eventual onde tem um Zoom para poder acompanhar, e tem ao final da tarde vão ter uma situação que vão estar em grupos com os colegas, e outra tela onde podem ter o Mentimeter, podem até fazer comentários no Mentimeter. Para aceder ao Mentimeter, tem duas opções. O link que coloquei agora no chat, que tem que levar vocês diretamente, e vou compartilhar a essa tela aqui. Estão vendo a tela? Podem fazer um sinal do Mentimeter? Obrigado. E também, como falei, pelo chat pode ir para lá, ou colocando menti.com e utilizando esse código 7171183. Vão ver o que vamos fazer, vão ter perguntas, e a primeira vai ser uma pergunta mais para conhecer vocês e também para cada um saber quem está junto aqui no Zoom, sobre de que região vocês provêm. Podem dar até várias respostas, até 4 respostas, pelos avós paternos e maternos, né? Mas podem escolher o que querem responder como região de origem. E depois uma pergunta sobre quanto tempo vocês estão na Câmara, também só para ter uma situação, porque é verdade que muitas pessoas que conheci da Câmara levam muito tempo na Câmara. Mas vamos lá. E vão ver que embaixo podem fazer comentário nos outros slides, porque o que eu fiz também é colocar minha apresentação dentro do Mentimeter para poder acompanhar tudo. Mas quer dizer que eu posso ver também os comentários que estão sendo feitos. Estou vendo que já que Lindalva está levantando a mão. Me diga, Lindalva, conseguiu aceder? Qual é a pergunta? Talvez era simplesmente um teste. Vamos também ir para frente. Temos o Gustavo e o André, que estão gentilmente. Gustavo vai intervir também com situações ou questionamentos,
ou como ele fala francês, quando uso palavras que não deveriam em português, vai fazer minha tradução. Mas também pelo chat vamos tentar fazer a conversa mais livre possível. Então, quer dizer, se quiserem abrir o microfone para fazer uma pergunta, para fazer um comentário, sintam-se livre. Se depois vira muito complicado, estruturaremos regras mais definidas, mas vamos lançar com essa conversa mais aberta. Tá bom? Vamos lá? Então, primeiro, a construção do programa. Quando recebemos esse pedido de voltar a trabalhar com vocês, a pergunta era como ligar os temas de negociação, mudança e de contexto. E a ideia é que hoje vamos trabalhar sobre o contexto no qual se encontram as negociações, que esse contexto de mudança, que significa, que traz para a subjetividade de cada um. E, claro, que esse contexto é principalmente, mesmo se esse ano não é só o trabalho que mudou muito, e vamos conversar disso um pouco mais na frente, mas é principalmente o trabalho, e quer dizer o que o trabalho me traz e o que está sendo mexido, particularmente esse ano, e com o teletrabalho, nas questões de trabalho. Esse vai ser o programa hoje, para hoje ter trabalhado sobre mais o conteúdo, o contexto e o conteúdo de nossa situação. Amanhã já vamos entrar no que eu faço agora com esse conteúdo, se tem essas tensões, essas oposições, vamos entrar mais no conflito, e o que é o conflito, como funciona e como posso lidar com o conflito, e já no papel de gestores que vocês também têm, algumas dicas, porque lembrem-se que temos só 2 horas cada vez, ou algumas chaves em relação à negociação. E quais são elementos que eu posso guardar ou tentar levar comigo, sendo que cada uma dessas fases vai ter perguntas para reflexionar juntos e para eu ter matéria para comentar. Vai ter 1 ou 2 ferramentas que proponho a vocês para ser discutidas e vamos ter uma aplicação por sessão, também ao final da sessão, para vocês poderem conversar também com os colegas e trocar ideias ou práticas, boas práticas com os colegas. Vamos lá. Todo mundo conseguiu aceder? Só para ter certeza, todo mundo conseguiu aceder no Mente? Está ótimo. Se não conseguiram, acendam o micro, coloquem todas as mãozinhas, tudo o que podem, mas avisem. Vamos lá. Primeira pergunta é: de que estados são originários? Para ver, normalmente vocês deveriam ter... Ah, não, voting is closed. Espera aí. Tem algo que não está dando certo. Aham. Vão ter 1 minuto. Agora, normalmente, podem votar. Todo mundo está conseguindo. Por enquanto, temos 9 respostas só. Ah. Pelo menos um baiano, uma baiana. Se Brasília tivesse mar, né? Ah, Cristo, não. Na verdade, estava curioso saber se todos os estados iam ser representados. Todo mundo teve tempo de responder ou preciso abrir de novo? Porque acho que 19, 20, 30... Acho que temos todo mundo quase. 34. Um pouco mais. Ok, vamos continuar, de qualquer jeito. Predominância do Distrito Federal. E esse aqui, agora, vai ser mais interessante. Quanto tempo de serviço tem na Câmara dos Deputados? Não sei se existe essa expressão em português, na verdade, quem ama não conta,
Expressão francesa, Gustavo pode me corrigir. Não usamos. A gente entende o que está querendo dizer, mas eu nunca ouvi em português. Ok. No francês falamos quand on aime, on ne compte pas. Quando amamos, não se conta. Que, na verdade, é interessante que toda a dinâmica que vamos falar amanhã da dádiva atrás. E como em situações de coerência organizacional, nós estamos mais contando os que fazemos para os outros e o que outros fazem para mim. Mas vamos deixar para amanhã, conversar mais amanhã. Acho que aí temos todo mundo, né? Estamos veteranos. Acho que ou fugiram os que acabaram de chegar ou não chegaram até aqui. Mas vamos lá. E isso vai ser interessante, que vão ver com as perguntas mais na frente vai ser também que lembrança, que mudanças vocês lembram que já vivenciaram também na época da Câmara dos Deputados. Agora uma pergunta mais só para o check-in, para se lançar verdadeiramente na matéria. Qual é o estado de espírito? Uma palavra, um adjetivo. Como vocês estão se sentindo em relação... E é totalmente anônimo. Ou pode escrever o que quiser, né? Como estão se sentindo em relação a essas sessões que vamos fazer juntos? Não é tão anônimo, não, porque tem um nome aí aparecendo. Jairo Ribeiro viu o nome, não sei porquê. Todo mundo teve ocasião de responder o que queria. Como não dá para saber aí, acho que quantas... Não, 8 pessoas responderam. Aí também já é para nos esquentar, porque vão ver que depois alguns agora sim. Algumas perguntas vão ser só umas respostas de palavras, outras vão ser, como vimos, escolha múltipla, gradação, outras vão ser até situações ou textos e vão ficar passando para todo mundo poder aproveitar os comentários. Temos 30 agora. Tranquilo, agitada com tarefas, tem um WhatsApp no computador e tudo aparecendo. Outro tema que não vamos falar diretamente, mas o que o WhatsApp e outras mensagerias instantâneas podem modificar em relação ao trabalho, ao funcionamento do trabalho e tudo o que isso adiciona, e os protocolos que podem ser criados. Eu trabalhei em organizações onde se definiram verdadeiramente protocolos sobre o uso do WhatsApp, o uso do e-mail, para poder estruturar o trabalho, acompanhar o trabalho das pessoas. Otimista, esperança, sem noção. Vamos lá. 41. Agora já vamos entrar no tema. Qual é o significado de mudança para vocês? Quando vocês pensam em mudança, qual é o adjetivo, a palavra? Isso vamos fazer com countdown e vou esconder os resultados. O que mudança representa? Acho que tinha liberado, mas não tenho certeza, que podem colocar várias palavras. Sim, está habilitado 3 palavras. Se quem conseguir desenhar, mas tem que me ensinar como faz. Fabiana agora, como conseguiram fazer esse tracinho. Vamos lá.
estão completando. Eu vou abrir até o voto para os que estão ainda votando, mas já vamos olhar os resultados. Que para mim é surpresa, diferenciar, melhora, atenção, avançar, mas os mais respondidos: expectativa, desafio, adaptação, esperança, diferente, insegurança, ansiedade, novidade, oportunidade, desafio. Vamos falar dos desafios, vamos falar das emoções, preocupação, sair da zona de conforto, movimento, que também é o sentido de emoção, vamos falar disso. O movimento traz a mudança, inquietação, curiosidade. O que vemos, eu queria fazer essa nuvem de palavras para começar a ver algo que vamos discutir na primeira parte de nossa conversa hoje, é a subjetividade. E que, claro, cada situação, e essa é uma das dificuldades que vocês vão encontrar também como gestores, é que o jeito que vocês aprendem, que vocês vivenciam a mudança, pode ser totalmente diferente do vizinho da mesma pessoa. E isso se viu também muito claramente esse ano, eu acho, que nesse sentido foi apaixonante, em relação à pandemia, ao Covid. Que mesmo dentro da mesma família, a relação ao risco, o funcionamento foi totalmente diferente. E teve brigas dentro da família, se tem que usar, não tem que usar máscara, o que tem que fazer, se é perigoso, se vale a pena ir para o restaurante, se não vale a pena. E já vemos que nessa situação, que claro que toda a relação ao risco, e claro que nas políticas públicas também apareceu uma diferença ao risco, e não estou falando só do Brasil, mas se vocês viram os posicionamentos de países através do mundo, essa relação muda, e claro que isso que faz difícil, primeiro, de realizar que tem tantos posicionamentos possíveis como tem pessoas no mundo em relação a isso. Quando foi o primeiro evento da humanidade, a pandemia, onde todos estivemos confrontados à morte, de maneira mais ou menos direta, o que é um evento já em si marcante, mas que eu saiba, e tentei refletir na questão, não teve outro evento da humanidade onde todo mundo, seja qual for a condição social ou a localização do mundo, não foi confrontado à morte do mesmo jeito. De novo, mais ou menos diretamente nesse sentido. Mas essa é a primeira ideia. O que vemos também aparecer, que tem para alguns oportunidades, tem jeitos de adaptar, de ir para frente, evoluções, e para outros já são mais questões da ansiedade. Então temos também o lado cognitivo, o lado emocional, e isso vamos tentar começar a trabalhar também, dar algumas ferramentas, pelo menos para estruturar isso, e para ajudar vocês a acompanhar si mesmo, mas também acompanhar os outros nesse tipo de situação. Que mudanças já vivenciaram na Câmara? Exemplos. Preparando a reunião, teve um exemplo que eu pensei, que eu vivenciei com a ENAP. Eu lembro que a primeira vez que vinha para a ENAP, 4 anos atrás, eu tinha um motorista que ia me pegar no hotel em Brasília de manhã, e um dia me falou: então você pega seu Uber. Eu falei: cadê os motoristas? E tinham feito a reforma, claro, e não tinha mais motoristas. Acho que 2 anos ou 3 anos atrás, a ENAP parou de ter motoristas. Um exemplo que eu tenho. Mas daí podem... Gestão, se eventualmente seja mais específico, se tem um ponto específico da gestão que estão pensando. A ideia, vamos ver com os exemplos, vamos começar a analisar que pode ter 2 tipos de mudança. Agora temos troca de diretor-geral, digitalização, EDOC, ponto eletrônico, espaço físico, todas as mudanças, e que muitas vezes é verdade que eu acho que foi 2 anos atrás que vocês estavam criando um anexo, eu tinha conversas, que era um novo anexo que estava sendo criado mais longe de Brasília, ou do centro, com mudança para muita pessoa, e se subestima muitas vezes o estresse que pode causar uma mudança física. Mas eu digo sempre, imaginem que vocês saem de viagem, provavelmente aconteceu comigo, acontece toda hora, eu não gosto de mexer as coisas, minha esposa já quando viajam muda todo o lugar, e quando vocês voltam, basicamente não sabem mais onde estão as coisas, é uma carga mental
de ter que, de novo, procurar ou ir atrás dos elementos. E por isso que também mudança de apartamento, de lugar, de bairro ou de cidade, claro, é também uma carga mental, é também um estresse, porque muda todos os meus hábitos. Todos os automatismos que criei têm que ser quebrados e trazem essa carga mental. E aí é importante saber o que eu posso fazer para liberar meu pensamento de outras coisas ou para acompanhar essas mudanças. Mudança espaço-fixo, sessão plenária remota, ECMA recente, paradigma de gestão, assim, mais detalhes, digitalização, novo plano de carreira, redução de quadros de servidores, transformações de gestão, ponto eletrônico, cortes de horas extras, os pontos eletrônicos, teletrabalho. Vamos falar mais especificamente do teletrabalho e sobre isso que vamos tentar trocar dicas sobre como algumas funções do trabalho que vamos refletir juntos, quais são práticas que me permitem de acompanhar no teletrabalho, assumir chefia rapidamente. O que vocês veem, tem duas grandes categorias de mudança. Tem as mudanças que são tão grandes que são evidentes, o que realizamos, porque tem outras que são grandes também, mas que não realizamos do mesmo jeito. Às vezes tem mudanças que acontecem e não realizamos sempre, ou nem todo mundo realiza, que mudou algo importante. Eu sempre cito o exemplo mais privado, na verdade, de um jovem casal que tem filhos. Se eles não realizam que uma mudança capital no modo de funcionamento de um jovem casal, vão ter problemas de gerenciar essa situação. Porque traz uma mudança, e isso que é interessante com a mudança, que algumas mudanças temos uma transição de situação, mas não percebemos que mudou. Quando não temos a transição, e isso que é importante que vamos conversar mais, esse passagem subjetivo, o que William Bridges, eu vou depois preparar para vocês uma bibliografia e TEDx, os que têm interesse de aprofundar mais, mas o que William Bridges chama as transições, de um ponto A a um ponto B, porque as mudanças vão acontecer, ou acontecem em permanência, mas é como, na minha subjetividade, eu posso fazer essa transição, eu estou fazendo essa transição, realizando que já é outra época que está começando, outro momento que está começando. Mas já vamos voltar também nessa ideia. Agora, quanto você gosta de mudanças? Claro que já tínhamos parte da resposta com os adjetivos que foram escolhidos, mas aí, verdadeiramente, e todo tipo de mudança, né? Não só mudança positiva, eu gosto, depende de qual, eu gosto de mudança positiva e não gosto de mudança... todo tipo de, maneira geral, mudança. Quando vocês sabem que algo vai mudar, vocês adoram, já estão batendo palmas, fantástico, por fim, já estava cansado de estar no mesmo lugar, ou vocês odeiam de novo, não adianta para nada, já mudou a última vez, não aconteceu nada, etc, etc. E, realmente, só uma anotação de 1 a 5. Não queria fechar, não. Não está aberto, não. Então, que admitir que não sei quantas pessoas com essas ponderações não entendi assim. Vamos ver a ponderação, mas se tivesse achado mais interessante ter o número de pessoas em cada categoria. Aí também, de novo, é simplesmente essa ideia de subjetividade, e que vamos voltar quando falamos de emoção e sentimentos, e a diferença entre emoção e sentimentos. Mas somos bem iguais ao risco e à mudança. E tem pessoas que vão preferir... E vocês já viram no funcionamento do trabalho, quando trabalhei para o Conselho da Europa e a Corte Europeia dos Direitos Humanos, e trabalhava com alguns países sobre os tribunais e a gestão dos casos que chegavam nesses países. Tínhamos começado a definir um processo interno. Tem pessoas que no trabalho gostam de ficar com a rotina. Eu sei o que faço, pego sempre o mesmo artigo e aplico em todos os casos similares do mesmo tipo, e faço isso 30 vezes ao dia, está ótimo para mim.
Eu não quero mais, não estou esperando mais do meu trabalho. Isso que eu quero, isso que eu gosto, poder aplicar isso, aplicar bem, acompanhar essa rotina desse jeito. Já outras pessoas não vão gostar. Ah, não, de novo um caso, a mesma coisa, eu quero uma coisa diferente, me dá outra, não quero mais gerenciar os casos da Ucrânia sobre tal tema, me dá outros casos das prisões, do outro elemento atrás aí, porque não aguento mais. E já vemos que, de novo, estamos na subjetividade e não tem regra absoluta. E pode ser que a mesma pessoa, em dois momentos diferentes da própria vida, vai estar em situações diferentes. É aí que amanhã todo esse trabalho que vamos fazer em volta do conflito de negociação são necessários. Os conflitos também são necessários para poder reequilibrar um sistema que está destabilizado. Porque nesse momento não é algo que eu quero. Então, como crio espaço dentro da minha organização, dentro da minha equipe e dentro de mim mesmo, às vezes, porque às vezes, claro, negociações comigo mesmo sobre o que eu faço, não faço, se continuo fazendo esse tipo de trabalho, se procuro outro tipo de trabalho, são importantes. Mas aí a necessidade dessas ferramentas também de gestão de conflitos e a necessidade do conflito em si para poder gerenciar essas adaptações do sistema ou da situação para a satisfação de cada um. Então, uma citação que eu gosto muito, e vocês vão receber depois também, vou separar para vocês poderem receber e vou ver com o Gustavo e aqui pelo CEFOR para disponibilizar para os que tiverem interesse. Uma citação que eu gosto muito do Peter Drucker: todo mundo aceitou que a mudança é inevitável, mas continua significando que a mudança é como a morte e os impostos. Deve ser postergado o maior tempo possível e nenhuma mudança seria preferível. Porém, em um período de desordem como o que nós estamos vivendo, a mudança é a norma. Já, às vezes pergunto de que ano é, que as pessoas falam, esse ano está muito atual. Já morreu, desafortunadamente, Peter Drucker, que tinha nascido em 1909. Então, vocês imaginam que isso não é recente, e acho que foi nos anos 90 que ele escreveu esse texto. E já vem outro fator sempre, é que sempre achamos que tem mudanças. Estava comentando com o Gustavo na preparação da reunião, que falava, a digitalização foi a maior mudança da humanidade. A eletricidade, a industrialização, tem vários elementos que, segundo análise, sempre debate, não é questão do debate, nem de decidir, mas que teve mudanças fortes. E sempre foram, os humanos sempre foram se adaptando a esse contexto, a essa situação, para seguir indo para frente, porque, de novo, a mudança é permanente. Nossas células mudam em cada segundo, cada minuto, nós estamos mudando biologicamente em permanência. Então, é mais como acompanho essa transição de que não posso correr mais a 180 ritmo cardíaco porque não vou aguentar, porque minha média já baixou por causa da idade, de que eu não posso fazer mais as coisas do mesmo jeito, que tenho que achar outras atividades em relação. Já todos esses elementos, como consigo fazer a transição. E, claro, no âmbito do trabalho da equipe, como posso acompanhar as pessoas a fazer essa transição. Então, essa é a pergunta onde já voltamos aos desafios. Qual é o principal desafio de mudança para você pessoalmente? E, de novo, é totalmente anônimo, então não dá nenhum. E vou esconder os resultados, por enquanto. Aí já a reflexão para mim. O que eu vejo como um desafio, o que eu vejo como um estresse no sentido, estresse negativo em si, mas uma necessidade de adaptação, de carga mental para me adaptar a uma situação diferente. Qual é para mim esse desafio na mudança, para mim pessoalmente? Adaptação.
Não saber exatamente onde vamos chegar, vamos voltar sobre esse ponto. Apego à situação anterior, vamos voltar também. E com a outra situação que eu gosto muito. Ansiedade gerar para a mudança, antes de ver as possibilidades, exatamente. Alcançar a efetividade real com as mudanças. Serve para algo, não serve para nada, é só energia desgastada. Identificar qual é o benefício. Gerenciar as pessoas e como acompanhar as pessoas quando eu mesmo não tenho toda a informação, todos os elementos, ou quando eu mesmo, eventualmente, estou em situação de ansiedade, como lidar com a ansiedade dos outros. Sair da zona de conforto, que por definição é confortável, né? Unir, convencer pessoas, tá? Como gerenciar engajamento, quando às vezes nem temos todas as informações ou todos os elementos. E já viram que, por definição, a mudança e a adaptação traz essa necessidade de energia no sentido é o que falei antes, carga mental, se falaria em termos de estresse. Então, que repensar coisas que já eram naturais e que já eram evidentes para mim. E isso, de novo, com qualquer coisa pequena. Vou mudar de escritório, estava no escritório antes com Gustavo, agora vou estar no escritório com André, já imediatamente validar. Será que André escuta música forte? Será que ele interrompe? Será que se concentra no trabalho? Demorei 5 anos para combinar com Gustavo que a gente não convidava pessoas a tomar cafezinho no escritório porque outro tinha que trabalhar, etc, etc. E agora o que vai acontecer? Já requestiona automaticamente, mesmo uma mudança muito leve, todo esse padrão que estabeleci, todo esse funcionamento que estabelecia para chegar a um certo conforto nesse sentido. As novas relações entre as pessoas, claro, e isso vamos discutir, e acabei de pensar que uma slide que não coloquei, mas que eu posso colocar para vocês, que mudança pode ser uma questão de conteúdo, e isso vamos dizer que é a mudança mais evidente em termos de estruturação da atividade, quais são os serviços que estamos propondo ou não propondo, quais a conformidade a regulamentos que temos, isso é caso de algumas indústrias que têm que se conformar à permanência farmacêutica e bancos, por exemplo, a regulações externas. Aí eu diria quase são as mudanças, entre aspas, não estou dizendo que são fáceis, mas as mais fáceis, que têm uma justificativa. Não temos escolha. Tem teto orçamentário, não temos escolha, vai ter que acontecer, então temos que ir para frente, temos que ir para lá. Depois tem mudanças que não são tão fáceis, entre aspas, de explicar e, porém, de aceitar, que vão ser a organização, as estruturas, os sistemas de informação, se já tínhamos algo que funcionava, por que precisamos entrar agora com Teams ou com não sei o que, etc, etc, se outro funcionava muito bem e não funcionava todo ótimo, mas bom, pelo menos sabemos como funciona e como era até agora, e é o que alguns de vocês mencionaram, por isso que pensei, as novas relações, como vão ser as interações, como vamos gerar motivação num contexto onde temos mais trabalhos e menos funcionários, quais são as competências que são necessárias agora, hoje em dia, com a evolução que tem do trabalho, das tecnologias, dos elementos atrás, e já vem que, claro, que essas são mais delicadas nas mudanças, porque entramos no subjetivo, e no que o que não se pode justificar por um fator exterior, mas mais por um contexto interno, uma decisão estratégica interna nesse sentido. E por isso que Pierre Denicki, que é alguém que trabalha muito sobre a questão de confiança, e Mark escreveu um livro sobre as reformas públicas, as mudanças públicas, tem essa citação que eu gosto, porque é uma boa introdução para algo que provavelmente já ouviram falar, que é o processo de luto. E como na mudança, o processo do luto é necessário e foi analisado, acompanhar o câmbio para ajudar, e vamos entrar um pouco mais no detalhe, e acompanhar as situações. Mas eu gosto dessa citação que fala, é porque entre as relações de um paciente que fica sabendo pelo seu médico que está doente e as de uma agente que sabe que terá que viver ou sofrer uma mudança de missão da organização ou do método do trabalho, os mecanismos são comparáveis. Em ambos os casos, as pessoas irão desenvolver um conjunto de reações psicológicas de adaptação que podem ser consideradas como formas de resistência à mudança e que se apoiam nos dois casos sobre um evento comum. O anúncio da mudança é frequentemente vivido como um trauma. Porque, claro que questiona também
a situação atual, ou condena quase a situação atual. Então, tem esse efeito. Não quer dizer que não precisa tratar ou trabalhar, como no caso de alguma doença. Não quer nem dizer que é uma doença em si, que pode ser simplesmente uma vontade de modificar. Mas, claro, de novo, quando tem uma doença, o tratamento vai ser aceitado mais facilmente. Quando eu já cheguei a ter diabetes, aí também vou começar a ter uma dieta, um cuidado adicional. Mesmo se durante 20 anos me disseram tenha cuidado, porque vai ter uma situação que vai aparecer se você não toma cuidado com seu regime, sua saúde, etc, etc. Por que é difícil? Várias situações que vocês colocaram em desafios. Medo do desconhecido. Por definição, o desconhecido gera medo. Por quê? Porque o medo está lá para nos proteger. O que acontece quando sentimos medo? Simplesmente nossa sangue vai para as pernas, porque posso preparar, fugir, reagir, por isso as mãos esfriam. Nossas pupilas se dilatam para poder perceber e nos focalizamos. O coração acelera e nosso cérebro, isso é o mais importante, na verdade, começa a imaginar tudo o que poderia acontecer. Mas atrás disso está o elemento. E geralmente, quando o nosso cérebro se ativa, tem uma expressão, acho que Gustavo tampouco não existe em português, que em francês chama se faire un film. Eu me faço filmes, eu me faço películas. E geralmente, quando a gente se faz películas, e vamos falar também disso no conflito, não são películas Disney que acabam bem, todo mundo fica feliz, e tem um monte de criança e tudo vai para frente. Geralmente são películas tipo Hitchcock, onde imaginamos o pior que poderia acontecer nessa situação, nesse caso. E é normal, de novo, porque nosso cérebro está feito para nos proteger. Só que nosso cérebro, hoje em dia, sente medo para coisas que não deveríamos sentir a tal nível. Porque nossa evolução e o fato que estamos em um contexto mais de segurança e que não temos que fugir de bicho no mato, basicamente é isso, para começar, faz que reagimos ou que tem coisas que gerenciam o estresse, que ativam nosso cérebro reptiliano de um jeito que é super normal. Supranormal, quer dizer, e tem um livro também, vou colocar na biografia para vocês, que recomendo os que querem ir mais aprofundar mais esse tema. Não sei se foi traduzido em português, mas se chama Your Survival Instinct is Killing You. Seu instinto de sobrevivência está lhe matando. E que explica um monte de comportamentos ou elementos que adoptamos por sobre-reação de nosso instinto de preservação em alguns contextos. Então, claro que medo, por definição, quer dizer, o desconhecido, por definição, vai gerar um medo. Só que, às vezes, também esquecemos nas organizações disso. E falamos, Érica, não se preocupe não, seu serviço não vai existir mais, mas não se preocupe, já vamos falar como é que acontece daqui a pouco, daqui a uns meses, você já vai saber. Sem realizar que acabamos de colocar a pessoa à frente a um desconhecido que, por definição, vai gerenciar esse medo. Claro que às vezes não temos as respostas, mas aí que podemos responder não sobre o conteúdo, mas eventualmente sobre um processo. Não sabemos, mas saiba que daqui 2 semanas a análise vai ser feita de tal jeito, e gostaríamos eventualmente do seu palpite, estamos em um processo de consultação. Daqui 1 mês deveria saber tal elemento, e a margem, o controle que você vai poder ter é tal. Que o controle é basicamente o que me permite, de novo, de gerenciar esses medos, essas situações. O que é o terror? Uma situação de terror é uma situação de medo que não posso controlar. Quando estou frente a uma situação que não tenho nenhum controle, nenhuma apreensão, aí o medo vira terror. A cólera vira raiva, rage. Não sei se raiva é a boa palavra em português, mas a cólera vira raiva, porque não tenho ira, talvez. Ira também, talvez. Obrigado, Gustavo. Quer dizer, quando não tenho mais a sensação de controle sobre algo, tem uma amplificação pelo nosso cognitivo, pelo nosso cérebro nesse contexto. Então, pode ser medo de diferença, pode ser medo de aniquilamento no sentido não vai existir mais o que me construiu, isso vamos trabalhar com as funções do trabalho. Minha identidade está sendo questionada porque não vai ter mais serviço de mensageiro, ou não vai ter mais... E o que eu fiz durante 15 anos, quer dizer que aí vou ter também ver como acompanho a pessoa nessa reconstrução, nessa análise
da própria identidade, isso vamos falar mais com conflito. Pode ser desconfiança por novos procedimentos, a posição dos agentes da mudança, que chamamos de agentes da mudança. Eu conheço o Ricardo e não confio muito no Ricardo, porque ele fez isso 15 anos atrás. Então, se ele está falando isso, tem que estar algo errado. Isso é o que chamamos de agente da mudança. E por isso que também é importante escolher os agentes da mudança, para que sejam pessoas que podem ter uma legitimidade, uma credibilidade para facilitar esse tipo de processo para ir para frente. Falta de informação sobre a validade científica. Agora estamos entrando plenamente nessa situação com as vacinas, né? De saber, e as pessoas que estão querendo usar, não usar, se vamos usar todas as campanhas de comunicação de um lado para outro. De novo, estamos num processo de transição. Ninguém sabe aonde vamos acabar com isso. Quais são as ferramentas de medição e avaliação? Mas eles falam que, mas no final tem tal situação que não é. E, de novo, aí as pessoas que vão ser mais analíticas, mais cognitivas, vão reagir mais com esse tipo de resistência. Não vê o benefício da mudança. Isso, em inglês, tem acho que aparece mais na frente, uma expressão específica que chama What's in it for me? O que eu ganho nessa situação? Se eu não vejo um benefício futuro, e aí, para mim, onde a mudança começa a se aproximar muito com a negociação, é o benefício futuro. Se eu não vejo um benefício futuro no que Juliana está me propondo, não tem nenhuma razão, eu seria besta de ir aceitar, porque eu não vejo esse benefício futuro. E a mesma coisa com a mudança. Se eu não vejo um benefício futuro na situação por vir, ou um custo alto da situação atual, quer dizer, se para mim a situação atual é ainda suportável, não vou mudar, porque tem esse gasto de energia mental, de energia de adaptação, que mencionamos já, e aí que a dinâmica que vocês vão ter, primeiro para a mudança para si mesmo, e depois para a mudança das equipes, como gestores, a mudança de organização, são essas duas alavancas, tão simples assim. Ou vejo um benefício futuro, ou a situação atual não é suportável, mas nos dois casos é criar essa preferência, ou fazer realizar essa preferência para algo diferente. Porque senão ninguém vai mudar. Se a gente não vê um benefício aí para aquela cidade, ou mudar de bairro, mudar de apartamento, a gente não vai fazer. Se não vê um benefício suficiente, mas ainda dá, não temos muito espaço, mas imagina, temos que fazer toda essa mudança, levar tudo. Quando a gente instalou já aquecedor com gás e tal situação, já vem que sempre é uma questão de custo-benefício. Se não vejo benefício, não vou lá. E é claro que isso é ligado, poderia ter juntar os dois com os incentivos. Quais são os incentivos? Mas vamos voltar também sobre essas alavancas organizacionais mais amanhã. Hoje, de novo, é o contexto, depois a relação ao trabalho, porque vamos vir mexer aqui muito ao trabalho, e amanhã é já quais são as alavancas organizacionais e interpessoais em relação a isso. Já comecei a falar, não sei se já fazemos isso ou não, mas bora fazer. Eu já comecei a falar, não avancei demais. Com que emoção? Tentem pensar na emoção que a mudança os deixa. O que falei rápido na introdução, claro que emoção é a ideia de movimento mesmo, na origem da palavra. Apreensivo, ansiedade, alegria, exaltado. Interessante essa alegria. Ansiedade, ansioso, insegurança, entusiasmo, motivação, desconfiança, empolgação, medo,
Eu vou até abrir de novo, Matheus. Curiosidade. Na verdade, só 2 de todas essas são as emoções. Que são os restos? Se alguém quer se aventurar ou se lançar. Temos 2 emoções das 5 e o resto não são emoções. O que são? Renovação. Euforia. Ansiedade. Chateado. Quais são as emoções de base? Vamos fazer só qualquer oração 5. Rapidinho. Quais são as emoções de base? Os que têm crianças mais recentes ou que gostam de filmes da Pixar, talvez viram Divertidamente. Se não, recomendo o trailer. Vou colocar o trailer até na bibliografia. Quais são as emoções? Pode abrir o microfone. Janice. E Gilson tinha sorrido com Divertidamente. Eu sei que Gilson viu. O sentimento de medo, de alegria, não é isso? Medo e alegria são as 2 emoções que temos aqui, efetivamente. Medo, já vimos para que serve. Medo vai ser causado pelo desconhecido e pelo perigo. São as duas ativadores do medo. Alegria. E é por isso que é interessante a alegria. E para que serve a alegria? Para motivar. Para motivar. Para motivar. Isso seria a motivação, na verdade, a alegria é a única emoção que nosso cérebro tenta reproduzir em permanência, ou tenta reatingir em permanência, e por isso que todas as adições, Facebook inclusive, todas as adições estão construídas sobre essa base. Mas é quase o resultado e também a causa. Mas serve para quê, vocês acham? Porque todas as emoções, basicamente, são fenômenos endocrinofisiológicos e têm um objetivo biológico evolucionário. Por isso que os animais têm emoções também. Então, para que serve a alegria? Para os que gostam de cachorro, normalmente, como é que faz agora para treinar? Hoje em dia. Talvez a alegria facilite as interações sociais e, com isso, facilita a vida da pessoa com outras. A conexão gera alegria, com certeza, e por isso que vamos falar também mais disso sobre o teletrabalho. Somos seres sociais que, na verdade, quando sentimos conexão, tem alegria que é criada no cérebro, e por isso quando conhecemos alguma nova pessoa nesse jantar ou algo, e o papo foi bom, aí sentimos essa leveza já que vem com alegria, porque as emoções são uma fase de carga, uma fase de tensão e uma fase de descarga. Por isso que algumas emoções também é perigoso guardar elas, porque tem um efeito direto sobre a saúde, porque são essa fase de carga. Mas o que fazemos? Já vão ver como usamos todos a alegria. Quando uma criança começa a fazer os primeiros passos, o que fazemos com ela? Quando ela consegue colocar de pé e fazer esses passinhos, o que os espectadores fazem em geral? Elogia, parabéns. Por quê? Porque a alegria é a emoção da aprendizagem. Quando eu sinto alegria, tem uma parte dos meus neurônios que recodificam a última sequência da ação. Por isso que falava de adestrar animais, porque hoje em dia se considera que se adestra melhor um animal, dando recompensa quando faz algo bem e ignorando quando faz algo ruim, para não criar tampouco medo. Se puno ele quando ele faz algo errado e não parar algum tipo de iniciativa do funcionamento. Então, a alegria, na verdade, é a emoção da aprendizagem
essencial para a aprendizagem. E depois, claro, tem várias coisas como conexão, e vamos falar de uma ou dois mais que são interessantes. Tem um documentário, vou começar a anotar, se não vou esquecer, que é muito, muito bonito, 1h15, que chama Happy, e que trabalha justamente sobre toda, não sei se alguns de vocês viram ou não, que trabalha sobre essa questão, Marcelo viu, em 1h15 trabalha sobre essa questão de que nos faz felizes, e eu gosto muito porque eu acho que eles fazem, mostrando vinhetes de diferentes países, diferentes situações, para mostrar que não é ligado com quanto dinheiro tem, ou não é ligado, mas que tem outros elementos que trazem essa felicidade. Na época estava sobre alguns serviços pagos, mas não sei se se acha agora no YouTube ou em outro lugar. Happy, como em inglês, a palavra em inglês, muito facilmente. A diferença, para rapidamente ir entre emoção e sentimento, que fazem alguns endocrinofisiopsicólogos, que é a referência que vocês vão ver aí, Isabel Filiosa, que fazia um seminário que chamava a Gramática das Emoções, e que agora trabalha mais sobre parentalidade positiva. E tem alguns livros em português até, que analisam como funciona o cérebro de adolescentes e de criança mais pequena, que está acontecendo, que recomendo muito. Mas a diferença que faz Isabel Filiosa é que o sentimento já é algo construído, no sentido, eu estou angustiado por tal situação. Mas talvez Gustavo, ao lado meu, não tenha essa angústia porque não coloca a pergunta do mesmo jeito. Para os que se interessam na PNL, basicamente o trabalho da PNL em ligação com todas as crenças é isso. As perguntas que eu me faço vão gerar sentimentos em mim ou reações em mim. Quando as emoções são ainda os elementos, e acho que deixei uma slide baseada em Filiosa para vocês na apresentação, são verdadeiramente servem para a sobrevivência. Medo para o perigo desconhecido. Raiva. Para que serve a raiva? Para que acham? E tem alguns que falavam, acho que frustração, ou chateado, era chateado, acho que parecia. Para identificar pontos de mudança, né? Para identificar pontos de mudança. Quando é que sinto raiva mesmo? Na indignação. Na indignação você sente raiva e realmente te impulsiona a mudar, a querer reagir. Indignação? O que você chama de indignação? Indignação. Uma situação de injustiça com a qual você não admite. Você não quer que aquilo continue, permaneça daquele jeito. Injustiça, raiva. Porque já vem que se somos 12, sei lá, que estamos almoçando e que só chegam 10 almoços, se não reclamo, talvez uma vez, duas vezes está tudo ótimo, mas depois de minha sobrevivência que está em jogo, se não estou tratado como o resto da comunidade, então injustiça, raiva, assim. E perguntava indignação, porque tem outra emoção que pode ser ligada com indignação, quando tenho algo que é totalmente oposto a meus valores, ao que acho importante, ao que acho certo, qual é a emoção que aparece? Quando sou indignado do jeito que ele está tratando essa pessoa, etc, etc, qual é a emoção? Não é raiva, não. Cadê tristeza? o Gilson? É a verdinha. Não, tristeza é outra emoção que falta, mas não é tristeza, não. Frustração. Frustração. Frustração é um sentimento, porque é em relação a uma pessoa, a uma situação. E a segunda, quem que falou? Decepção. Decepção é também um sentimento, porque em relação a uma expectativa que eu tinha, e super importante, claro, para a mudança e para o conflito, mas uma expectativa que eu tinha que não atingiu, mas se eu não tivesse expectativa, não ia sentir essa decepção. Então, pode ser, e decepção pode ser tristeza misturada com outra emoção. Mas não. O Verdinho, cadê Gilson, que eu vi que sorria com divertidamente? A Verdinha, a personagem Verdinha é o quê? Ele escreveu no chat, Ricardo. Ah, ele escreveu? Eu não consigo acompanhar. Escreveu nojo. Nojo que ele escreveu. Exatamente. Já vem que quando estou indignado pelo jeito ou algo, quando não corresponde a meus valores, a emoção para proteger minha identidade, o que eu acredito, é o nojo. Porque também a emoção, quando eu vou comer algo podre, que poderia me fazer mal, essa emoção que vai aparecer, que com a cara, que se sente claro o nível das tripas, da barriga, nesse sentido. Tristeza é super importante, que mencionou tristeza. Tristeza serve para quê?
É a emoção do quê? E vou ver onde está esse chat, porque estou perdendo o chat. Não, porque tentei botar a tela com todo mundo e escondi o chat. A emoção da tristeza, eu imagino que nos traz para dentro de nós mesmos, a uma procura de, sei lá, interior de que talvez seja necessária essa parada, essa retração. Interessante. Isso pode ser o efeito. E serve para quê ao final? Qual é a descarga da tristeza? Como descargo a emoção da tristeza? Eu acho que a tristeza está no processo, às vezes, de aceitação de algo difícil de lidar, né? Então, o luto vem antes da aceitação, né? Exatamente. A tristeza é a emoção do acabou, nosso cérebro já realizou, e, na verdade, se a gente começar a fazer outra coisa, não se sente mais triste. É a emoção para virar a página, é a tristeza. E a descarga, entre aspas, da tristeza é chorar. E já comprovaram que quando choramos, tem uma reação no nosso cérebro, anestesia as partes de dor. Por isso que chorar faz bem. Na verdade, tem uma razão endocrinológica, hormonal. Quando choramos, um efeito das lágrimas sobre algumas regiões. Tristeza, medo, raiva, nojo, alegria e surpresa foi debatido ou não há muito tempo. Considera que finalmente é uma emoção, que é basicamente para ativar o sistema, lançar o sistema. Tem uma série, vou anotar tudo isso até para vocês aqui, como queria, tem uma série que se chama Lie to Me. Não sei se alguns de vocês viram, que é sobre o trabalho de Paul Ekman, que foi o conselheiro Divertidamente, que é sobre todas as expressões microfaciais. E Paul Ekman trabalhou 30 anos comprovando que todo mundo sente as emoções e não só sente as emoções, quer dizer que qualquer pessoa no fundo do mato, na África do Sul, a pessoa vai saber o que é raiva, o que é tristeza, o que é cólera, todo mundo conhece as emoções, por isso usamos muito nos conflitos, porque talvez eu não possa entender por que você leva tão a mal tal situação, mas eu entendo que você está com raiva, porque teve um impacto em você, e do mesmo jeito que você está com raiva com essa situação, você poderia entender que eu estou zangado porque você fechou a porta na minha cara e que não acho algo apropriado nessa situação, etc, etc. Já vem que as emoções, na verdade, por isso usamos muito as emoções em mediação, é o jeito de criar pontes de compreensão entre as pessoas. Valores não servem. Respeito, eu faria agora escrever a vocês 3 palavras para respeito, e vamos ter provavelmente tantas diferenças como para mudança, porque já são processos cognitivos ou construídos. A emoção, por ser o básico, todo mundo sabe o que é, e todo mundo não vai ter o mesmo impacto, mas todo mundo pode entender, e geralmente não queremos que o outro se sinta mal. Só se estamos na situação de o outro fez algo e a gente está claro na retaliação, na retribuição. Mas vamos voltar com as emoções mais... não está avançando aqui agora. Mais na frente. Para voltar sobre essa mudança e transição, e já vem que corresponde a alguns verbatims que vocês colocaram antes, e outra situação que eu gosto muito, com o personagem de Charlie Brown, não é tanto que temos medo da mudança, ou que estamos apaixonados por nossas antigas práticas, mas o espaço entre ambos nos assusta. É como está entre 2 trapézios. Já soltamos um e não sabemos onde vamos segurar. É o Linus, que é essa personagem, quando o cobertor dele, ele sempre fica com o cobertor, amarrado com o cobertor, está na secadora, e aí você vê que ele fica mais e mais angustiado até acabar toda essa fase. Não há nada onde se agarrar. E essa ideia, e isso que vamos trabalhar com essa fase do luto, é que não é tanto a situação atual, antiga, ou a situação futura, é como vamos conseguir essa transição, essa passagem. E se vocês chegam a ler o livro de William Bridges, é interessante, porque ele fala que os seres humanos tinham toda uma série de tradições de passagem, de transição, que com aceleração estão se perdendo. Mas o fim de ano, onde a Europa, por exemplo, queimavam bonecos, a passagem
para a adolescência, aos 15 anos, que vocês acham que festejam aqui também, como é muito América Latina, que é o passagem a ser uma mulher para uma menina, segundo essa tradição, né? Que tinha toda uma série de transições que hoje em dia, como estamos mais e mais acelerados e mais em situação de mudança, muitas vezes não temos mais. E toda a teoria, todo o trabalho dele é nesse sentido, e vou mostrar isso, e ele que trabalha sobre essa fase de conscientizar-se do fim, passar pela zona neutra, que é essa zona cinza, esse quando soltei um trapézio, ainda não sei se vou poder segurar outra coisa do outro lado, e só depois chega ao começar novamente. E que eu acho interessante nessa teoria dele, que aí coloquei com as etapas do luto, é verdadeiramente que o ponto principal, e um dos mais difíceis, é realizar que acabou. Que basicamente tomar consciência que não vai ser mais possível, que já acabou e que temos que olhar para frente. Porque mientras que não tomamos consciência do fim de um período, de uma época, de uma situação, não vamos poder reconstruir ou nos dirigir para outra coisa, outro elemento. E claro que é altamente, como já falamos de introdução, é altamente subjetivo. Tem pessoas que vão passar, segundo a situação, os elementos, mais ou menos rapidamente por algumas etapas. Algumas pessoas, por uma experiência específica, vão logo já entrar... Por exemplo, algo que faço agora, que não fazia vários anos atrás, era atualizar logo quando tem novos programas de Office, etc, etc. Bom, agora é automático, mas na época era com CD ainda e com todo... Não falo disquete, né? Mas CDs, pelo menos, e tudo que vá nesse sentido. Mas por que eu comecei a fazer logo? Porque estive uma vez onde um cliente, eu lembro que fosse hoje em Londres, e não conseguia fazer funcionar porque eles tinham nova versão e gerou um estresse e uma tensão, porque estava com amigos até de professores de Harvard, então temos de reputação, era jovem treinador. E porque não achava o botão, porque tinha modificado toda a ergonomia, todo o funcionamento nessa passagem, e depois disso eu falei, não, agora enquanto eu sair, vou logo lá, porque não tem jeito, a velha versão não vai ficar, só vai ficar um certo tempo, então melhor se adaptar logo, porque já se usar a velha, tem que aprender a usar a nova versão logo imediatamente. Então, claro que segundo as situações, os contextos, as experiências, cada um vai ter fases diferentes para virar essa página. Mas provavelmente todos vão conhecer ou vão ter ou vivenciado eles mesmos ou pelas equipes. Primeiro, esse impacto, o choque, que seria a emoção quase de surpresa, realizar de que acabou. Essa vez sim já foi. Porque geralmente tem essa primeira fase da negação. Mas a Câmara já falou várias vezes que iam falar, que ia acontecer isso, nunca aconteceu. Já vem como construímos todas as nossas crenças também, né? Então, não é possível. Espera aí, deixa um pouco e a gente já vê se acontece ou se não acontece. Ainda mais se já tivemos várias mudanças que não foram acabadas. Isso eu brigo, eu discuto muito quando tem gestão de projetos. Todos esses projetos que são lançados e acabam no que chamam purgatório, quer dizer que ninguém sabe se existe, se não existe, se ainda está lá, o que aconteceu, porque basicamente ninguém quer se responsabilizar de colocar um fim a esse projeto, complica toda a situação. Como situação de crise. Olhem, tentem prestar atenção quantas organizações fazem um anúncio de fim de crise. É super importante fazer um anúncio de fim de crise, porque tira todo mundo dessa tensão e permite de falar, ok, o modo operatório emergencial acabou, temos que voltar a uma aplicação diferente, novo normal. Eu não gosto da palavra novo normal porque não existe novo normal, é um futuro diferente, mas não vai ser um novo normal, porque não vai voltar a esse tipo de funcionamento, é um padrão de mudança. E claro que mais teve mudanças, eu falo como se vocês mudaram de apartamento. Chega no novo apartamento, antes de vocês tirar todas ou acabaram de tirar todas as caixas e falam, não, vamos mudar de novo. Vocês colocam de novo todas nas caixas, chega no segundo. Aí, antes de acabar de tirar todo, fala, não, vamos mudar de novo, vamos para outro apartamento. Aí, no terceiro, ninguém vai começar a tirar as coisas da caixa. Vai ficar esperando, falando, olha,
bora esperar o próximo anúncio, porque não adianta começar a restabelecer tudo, porque vai mudar de novo. E já vem como toda essa série de experiência nos afeta também enquanto vamos acompanhar ou não acompanhar essas etapas ou esses elementos. Quando realizo que finalmente sim vai acontecer, lembrem-se que injustiça leva à irritação, leva à raiva, leva à cólera, aí, claro, entra no injusto. Se pensam que vai ser assim, eu não vou aceitar isso. E, claro, se tenho meios de retaliação, de blocagem, vou bloquear. Mas é quando eu realizo que não acho a situação justa, que vai aparecer a cólera, aí, eventualmente, quando a cólera desce, entro em negociação. Não seria que, Gustavo, não daria para tentar outra coisa, mas faz 20 anos, não seria possível de... Quando eu realizo que não tem negociação possível, aí começa essa fase, basicamente, de tristeza. Era melhor antes. E lembre-se, tristeza quer dizer que começo verdadeiramente a realizar que isso acabou, que não tem jeito, não tem negociação, não tem raiva, não tem nada que vai me tirar dessa situação. E quando aceito essa tristeza, quando passo através dessa tristeza, aí, eventualmente, começo a aumentar, primeiro com essas dúvidas, eu não posso fazer, não vou conseguir fazer, como é que vai funcionar isso? Até que, acompanhado ou não, e claro que vamos ver como podemos acompanhar essas fases. E se eu tentasse, parece que funciona, parece que está o jeito, o que chama em mudança os quick wins, as pequenas vitórias. Conseguir marcar elementos que funcionam para criar essa força cinética de mudança que vai permitir depois de levar a mais coisas. Que aí, quando vejo que funciona e que traz um benefício, chega a aceitação, e aí depois essa novidade vira o novo normal, como estão chamando, essa situação que agora vai definir de novo a base lá para frente. Se tiverem perguntas no caminho, esse é o que falava antes, as emoções, mas isso só para deixar com vocês o que falamos no caminho e para vocês terem a referência se querem procurar algo de Isabel Filhosá. Por que eu gosto de falar isso para organizações? De novo, porque eu mencionei antes, esquecemos que nas organizações vai ser a mesma coisa. Eu acompanhei fusões de empresas na área farmacêutica, até os que fazem Nebacetin, Nicomed, lá na França, a fusão com Takeda. E, basicamente, inicialmente, sabiam que ia ter essa fusão e iam demitir 50% dos efetivos. E o diretor, na época, o presidente da época, falava, mas não compreendo, está tudo tão calma. Claro que está calma, porque ninguém sabe ainda, por enquanto estamos com medo, ninguém sabe o que vai acontecer, quem vai ser demitido, quem não vai ser demitido, então estou na espera e fico o mais quieto possível para que ninguém perceba que estou aí, se me esquecem melhor, nesse sentido. E depois, quando a decisão cai, eu falei, você vai ver, quando vocês vão anunciar e dar os nomes, aí vão ter a revolta. Porque aí você entra, claro, em raiva, porque é injusto. Porque eu tenho que sair quando tenho mais tempo que de Gustavo nessa área, ou que eu fiz tal coisa, tal alimento, etc, etc, etc. Então, já vemos que as decisões nas organizações também vão gerenciar emoções e posicionamentos. Não quer dizer que podemos evitar, porque faz parte, as emoções são necessárias para as transições e, como vemos, ajudam nas transições, mas temos que ver como acompanhar, prevenir, explicitar para ir para frente. Porque é isso que vai permitir, de novo, de conectar com os outros ou com as pessoas. Então, o que proponho, verdadeiramente, aí vamos acabar essa fase das transições para ir para o trabalho, porque o tempo está voando e eu falo muito. Mas essa ideia que tem 3 áreas sobre as quais vamos voltar para conflito e negociação também das pessoas e, claro, do emocional, e que é altamente subjetivo. Cada um vai ter um emocional diferente frente à mudança, frente ao risco, frente à situação, e cada um, em momentos diferentes da própria vida, vai ter um posicionamento diferente em relação a isso. Tem a questão do processo, do comportamental, que chama as mãos, que tem que ser feito de um jeito diferente. Hoje estou fazendo desse jeito, como é que vou ter que fazer amanhã?
e me sinto ou não capaz de fazer. E claro que tem a parte cognitiva, mas a mais evidente do problema, que é a mudança necessária. Mas aí também o reflexo, vamos ver com negociação, tem que ser a revés, que eu sempre falo, que seja negociação ou mudança, se a pessoa aceita o problema ou compra, eu falo mais em venda, compra o problema, no sentido, se eu vejo um problema, eu vou procurar uma solução. Mas se eu não vejo um problema, claro que não vou procurar uma solução. Porque eu vou gastar minha energia mental para procurar uma solução quando para mim não tem problema. Porque eu vou fazer um esforço para fazer algo se para mim não tem problema, é totalmente aceitável e funcionou muito bem, sempre funcionou assim, e não tem razão de que mude esse contexto, essa situação. Então já vem que o foco vai ser mais como faço que o outro realize também que tem esse problema. E não tanto empurrar a solução ou ir atrás da solução, mas vamos voltar amanhã. E então aí são as perguntas que acho interessantes. Tem um pequeno vídeo também, onde eu volto realmente sobre essa ferramenta que eu tinha feito para a ENAP uns anos atrás. Mas lembrar que tem que acompanhar a cabeça, o cognitivo, o coração, o emocional e as mãos, o que a pessoa precisa fazer. E aí também, claro, refletir como organização, o que eu posso colocar, mas claro que o CFOR serve para isso também, como eu posso acompanhar as pessoas de um ponto A a um ponto B. De novo, seja emocionalmente, seja em termos de comunicação ou de compreensão para empoderar as pessoas a procurar soluções, ou seja em termos de acompanhamento das ações e do direito ao erro. Esse é um conceito que vamos voltar também amanhã sobre isso. Antes de começar a falar da segunda fase, queria só deixar vocês 2 minutos, 3 minutos máximo. E isso é algo só para vocês mesmos, como estamos acabando essa fase de mudança, emoção, da cabeça, do coração e das mãos, para vocês anotarem para vocês, antes de passar a fase do trabalho, que podem fazer amanhã para acompanhar a transição em mim, se eu sinto que eu preciso ainda acompanhar alguns elementos, seja na cabeça, no coração ou nas mãos, ou em outros, ou nos outros nessa situação. 2 minutinhos só para anotar para vocês, não vou precisar compartilhar com ninguém, e só para dar esse tempo de respiração antes de entrar de novo em perguntas e no trabalho, em relação ao trabalho. Vamos lá? Temos uma pequena meia hora densa na frente. Deixa eu voltar aqui. Agora, a ideia era compartilhar com vocês, e como eu falei, vamos tentar fazer rapidamente, que eu queria ter um grupo de trabalho de discussão, de intercâmbio de boas práticas hoje entre vocês, deixar um tempo a vocês, entre vocês, criando subgrupos, mas a ideia era, estamos no contexto de mudança. Esse contexto trouxe, sobretudo como o Sérgio falou no início, esse ano com a pandemia, trouxe algo que começou a chacoalhar, existe a palavra, né, em português, nossa área do trabalho, mas não só do trabalho, também da família, porque com o teletrabalho também traz isso.
Então, vamos ir em duas etapas. Primeiro, entender o que tem atrás do trabalho, o que Marie Jaudá, uma socióloga, chama as funções latentes do trabalho, porque quando entendemos essas funções latentes, vamos poder trabalhar, e vamos acabar a tarde com isso, sobre o que veio mexer com essas funções e o que eu posso fazer, o que já estou fazendo, porque como também Sérgio falou, tem muitas boas práticas que apareceram na Câmara, para satisfazer basicamente essas funções também do trabalho. Primeira pergunta, está comentando com o Gustavo, é super difícil escolher imagens, porque estamos em toda a subjetividade de cada um, do que cada um escolhe em relação, e para achar algo neutro e complicado. Mas o que o trabalho me traz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu esconder. O que o trabalho traz a vocês? Nutre em vocês? Vamos lá. Desafio. Lembre-se que o cérebro gosta de desafio, traz alegria de surmontar desafios. Propósito. E isso não vamos falar, se quiserem amanhã, se tivermos um tempinho, sobre motivações intrínsecas e extrínsecas. E como trabalhar elas. Responsabilidade, relacionamento social, conhecimento, propósito, pertencimento, parte de uma comunidade, aprendizado, dinheiro, claro, a função, e segundo, quanto necessito, depois se fala também às vezes de trabalho alimentício, que eu preciso fazer para sobreviver, relacionamento social, sensação de contribuição, ocupação, utilidade, vida, cansanço, recursos, ocupação, e o cansaço vai ser mais ou menos justamente segundo que o resto, que os outros aspectos estão nutridos ou não. Eu vi adrenalina por aí, mexeu tudo. Ok. O que aconteceu? Marie Jaudá, uma socióloga, foi estudar um povoadinho nos anos 30 na Áustria, e que tinha acabado desempregado todo o povoado, e analisou o que acontece para tentar determinar o que o trabalho traz, além de o dinheiro, o que ela chamou 5 funções latentes. Traz a identidade, define em parte quem eu sou, e algumas pessoas, menos na cultura brasileira, interessante, mas algo que foi muito difícil para minha esposa quando chegou na França, especialmente, é que as pessoas se definem, e que não acho menos interessante que aqui, mas as pessoas se definem pelo que fazem. A primeira coisa que vão falar, sou advogado, sou banqueiro, vão se definir pelo trabalho. E se você falar, eu não faço nada, o que era a casa da minha esposa quando chegou na época na França, muitas vezes nem vão saber como continuar a conversa, porque é tão natural para eles de se definir pelo que fazem e não por outro jeito. Mas a identidade vai ajudar também a desenvolver competências, quer dizer, o que Dan Pink chamaria a exercer minha arte. Eu mostro, eu consigo desenvolver coisas e consigo realizar elementos, a superar desafios, essa ideia do cerebrinho, a criar conexões, e algo muito importante, que foi bem achacoalhado com o teletrabalho, a temporalidade.
O trabalho me dá uma temporalidade na vida, por isso também aposentados, muitas vezes, que não programaram algo específico depois, ou que não prepararam antes de se aposentar ou pós, vão ter uma queda de saúde, porque o trabalho não dá essa estrutura. Tem que acordar a tal hora, tem que ir para o trabalho, tem que almoçar a tal hora, tem que voltar ao trabalho a tal momento, etc, etc. E eu primeiro, admito plenamente, as primeiras semanas do teletrabalho, do confinamento, era basicamente um sobe e desce de que horário, quando, que elemento, até reachar e retomar uma estrutura bem definida e bem precisa em relação a isso. Então, aí tem a referência da análise dela, mas a ideia de participar na construção da identidade, permitir mostrar habilidades, manter a capacidade de adaptação, que alguns definem como a juventude também, essa capacidade de adaptação frente a umas situações, alguns desafios. Criar contatos sociais, estou vendo qual é o micro que está aberto, criar contatos sociais, porque é aí que vou me conectar e ver as pessoas e essa estrutura temporal da vida. O que gostaria de propor a vocês é justamente começar a ver em relação ao teletrabalho, como esse teletrabalho, principalmente, porque pode ser outras coisas, claro, outras reformas, outras decisões, outros elementos que vêm mexer, claro, com essas funções. Nós vamos conversar depois. Mas o que o teletrabalho trouxe ou não trouxe como ataques nessas funções latentes? Mas antes disso, saber quem tinha experimentado o teletrabalho antes do confinamento, sim, com regularidade, quer dizer que já era um padrão, sei lá, negociado, estabelecido, se era permitido, me perguntei se foi permitido na Câmara ou não, de ter esse teletrabalho, ou algumas vezes, excepcionalmente, por uma situação de urgência ou qualquer coisa, me permitiram de fazer esse teletrabalho. Já temos a resposta, principalmente ninguém. Então, de um dia para outro, imagino, né? Eu acho que você está tendo muito preaviso, como o resto do mundo, para se preparar nessa passagem para o teletrabalho. Que complicações ou dificuldades vieram com esse confinamento? O teletrabalho, aí vou esconder por enquanto. Essa imagem foi difícil de escolher, viu? Pode ser que alguns gostem de neve e alpinismo. Normalmente, palavras que vêm a vocês de dificuldades quando se encontraram em teletrabalho. Vamos lá. Estabelecer rotina, temporalidade ou desorganização na área. Filho e trabalho, vamos ver como as feiras foram mexidas todas. Mais demanda de trabalho domésticos, que ainda mais temos que fazer as 3 comidas, 3 elementos. Redução da comunicação e conexão social, mas vai além da conexão social, porque modificou fundamentalmente também a medida do trabalho, entre aspas. Internet e aplicativos, por ser a tela, falta de interação e feedback imediato, essa ideia de valorização, reconhecimento também, trabalhar mais tempo, falta de sintonia entre as equipes,
que às vezes, onde é que botamos a limite se ainda tem um trabalho, pelo menos essa temporalidade também estava dada no escritório. Distanciamento dos colegas e rara comunicação, a não ser como com o chefe. Então, perda também desse contato, dessa situação. Separação vida pessoal e do trabalho, claro, porque ao final o trabalho invadiu completamente a esfera, que é nossa esfera privada separada pessoal. Ok? Que vantagens ou boas surpresas vieram com o confinamento do teletrabalho? Vou esconder também para começar. Sei que é uma pergunta um pouco, entre aspas, paradoxal, mas uma pergunta que eu gosto também é mudança, quando você trabalha com equipes, que gostariam de ver mudar e que gostariam de não ver mudar no funcionamento da nossa equipe, etc, etc, etc. Sempre guardar esses dois lados, o que gostamos também, como nossa equipe funciona, trabalha. E pode ser realmente qualquer coisa. Tem um amigo que me falava que começou a fazer um curso de arqueologia mexicano com o confinamento. Agora, 20 segundos. Já temos 33. Vamos lá. Vou tirar essa imagem. O mundo continua, comodidade, apatia. Não entendi, mas vamos deixar assim. Estabelecer união e maior integração na equipe. União e maior integração na equipe é possível. Eu sou o primeiro, durante 20 anos, todo mundo e todos os colegas falavam que não era possível fazer soft skills training à distância, negociação, etc, etc. E lançamos em maio para tentar com a ENAP e funciona super bem. Flexibilidade do tempo, aprendizagem, união da equipe. Posso resolver coisas pessoais no horário de expediente e depois terminar o trabalho mais tarde, sem me preocupar com o ponto eletrônico que só conta a minha presença. É claro que vocês tinham esse paradoxo, né? Tinha um ponto eletrônico bem definido e depois ficou todo liberado nesse sentido. Capacidade de adaptação da ACD, pensar contínuo, reflexivo sobre ações e sentimentos da equipe, concentração nas tarefas. Isso muitas pessoas falam, sobretudo se vocês estão em open space, que ficou moda na época e que depois tem um monte de estudos que mostraram que não era tão positivo como se imaginava em termos de criatividade, nem mesmo em termos de comunicação. Tem muitos artigos e pesquisas sobre isso. Não vi vantagens. Pode ser que pessoas não... E isso que vai ser delicado também, quando vocês voltarem todos, voltamos sempre à mesma coisa, é essa subjetividade e que a experiência dessa pandemia e desse teletrabalho pode ter sido aos opostos absolutos entre pessoas. E vai ser como dou espaço para que cada um coloque as coisas sem julgar, sem validar, sem desvalidar, mas para que também todo mundo realize que tivemos todas as experiências diferentes e para que algumas pessoas, para quem foi super difícil, super complicado ou que tiveram traumas no sentido de pessoas que faleceram, da família, dos amigos próximos, ou possam também virar a página e recomeçar de novo. E isso vai ser importante quando vocês voltarem para o escritório e ver que processo podemos imaginar para acompanhar esse retorno específico depois de tanto tempo e com experiência tão diferente, tempo com a família. Eu falo que eu faço os recreios com meu filho agora, brinco com meu filho, tem um recreio sempre juntos e tento deixar esse tempo de 10 a 10 e meia aberto no meu agenda quando posso para fazer o recreio. Capacitações à distância, mais eficiência. Essa pergunta vamos deixar. É uma resposta rápida. Está pensando que não era tão necessário, mas uma resposta rápida. Como foram seus contatos com o mundo exterior durante esse período? Exterior, claro, da casa no teletrabalho.
mais isolado, menos tempo em contato com o mundo exterior, não mudou nada, mais tempo em contato com o mundo exterior. Mundo exterior sendo família, amigos, colegas, chefe. Já tivemos parte das respostas antes, porque alguns consolidou a equipe, outros falavam vinha menos os colegas. (34), vamos lá. A tendência é menos tempo, mais tempo. Eu estaria, por exemplo, nessa última categoria, porque tem amigos, como o mundo se acostumou a estar à distância e todos os meus amigos, minha família não estão em Salvador, basicamente todos não, mas muitos. Então, basicamente, eu retomei contato com esse Zoom apéro, Zoom café, Zoom cerveja, Zoom vinho, com várias pessoas que não tinha visto há muitos anos. Então, o que vemos rapidamente, um elemento que eu queria deixar para vocês é, primeiro, que essas 4 esferas foram achacoalhadas, porque o trabalho tomou mais espaço físico e mais espaço temporal, porque basicamente não tinha mais essa estrutura, esse funcionamento, e veio mais em força sobre o lugar íntimo da família, e aí pode ser muito diferente uma pessoa a outra também, dependendo se tem um espaço próprio, se não tem um espaço próprio, se alguém pode tomar conta da criança, se tem crianças que podem ficar sozinhas, ou que ficariam em solidão acadêmica, que é um conceito, e que tem que ser acompanhadas para os estudos, ou a escola, etc., etc., muda muito a relação com os amigos, que se tem a costume de ver em tal situação, tínhamos rituais, esses rituais estão sendo quebrados, e claro, sobre o mundo associativo, as atividades que eu posso ter, que são um espaço também para soprar, mas para encontros, para outros elementos, também muitas vezes, seja esporte, outras atividades, também foram achacoalhados. E o que vamos discutir mais amanhã é que o que aconteceu também na minha análise é que basicamente fomos quebrar coisas que tinham sido negociadas de maneira mais ou menos implícita ou explícita. Me explico. Quem leva as crianças para a escola, quem coloca o café da manhã, quem tira a mesa, quem faz todas essas pequenas decisões que tinham sido estabelecidas, começaram a mudar e tudo foi quebrado, tendo que gerar todos esses frentes ao mesmo tempo. E aí também tomar consciência disso para reestruturar ou saber que temos que renegociar elementos porque o contexto mudou. É uma transição que muitas vezes não foi discutida, negociada, analisada e que, claro, levou a esses conflitos, essas tensões. Não vi ainda o que aconteceu com... Mas eu tenho casos de divórcios, tenho casos de pessoas que tinham divorciado logo antes e depois foram confinados juntos na situação. Quer dizer, não sei como estão as estatísticas, mas foi um momento difícil, às vezes, também para as famílias nesse sentido. Vamos passar ao último exercício e com isso vamos acabar. 10 minutos. Cadê a André? A ideia era dividir vocês em grupos e só para trocar, e vou colocar essa imagem depois também para a gente guardar e para vocês poderem ter boas práticas para amanhã, mas a ideia era vocês em pequenos grupos discutir para cada um desses fatores ou prática, e apareceram alguns, como garantimos a temporalidade, a estruturação do tempo durante esse teletrabalho. Quais foram possibilidades, e coloquei possibilidades e não solução, porque não quer dizer que funciona com todo mundo, mas quais foram práticas que funcionaram para manter o contato social dentro da equipe, que alguns de vocês, por exemplo, mencionaram. Como foram práticas para acompanhar pessoas com internet ou elementos, exemplo da adaptação. Quais foram elementos para continuar a sentir reconhecido ou valorizado quando temos menos feedback, por exemplo. A ideia é que vocês discutam 10 minutinhos entre vocês dessas práticas, eu não vou estar presente. E aí, quando tiverem ideias ou coisas que emergem, simplesmente completar no Mentimeter esses exemplos.
E amanhã vou deixar desfilar, porque hoje já estamos aproximando das 6 e alguns têm provavelmente compromissos, mas vou deixar desfilar para que vocês tenham exemplos de boas práticas dessa troca. Combinado? E depois já só tem... E vocês podem até levar para vocês algo, aproveito já, que eu quero fazer ou já, que faço já ou posso fazer amanhã, para tomar em conta essas funções latentes do trabalho no teletrabalho. Que basicamente dessas práticas que eu vou ou discutir com meus colegas ou depois ver, qual acho que poderia tentar para mim, ou eventualmente para a minha equipe, qual acho interessante nesse sentido. Logicamente, agora André ou Gustavo vai me ajudar a fazer os grupos. Já está? Já tá? Sim, as salas já estão prontas. A hora que quiser, o André já abre. Vamos abrir 10 minutos, e como sei que alguns, eu gosto realmente de ter um compromisso pontual com o tempo mais para vocês, então os que precisam sair às 6, saem às 6, e o resto só vão voltar e poder ver, desfilar os resultados dos trabalhos, e amanhã de manhã vou colocar isso como primeira tela, para os que quiserem ver amanhã os resultados desses trabalhos, tá bom? E amanhã... Só para ter uma ideia do menu, vamos entrar no conflito, nas emoções, nas escaladas, vieses cognitivos e algumas técnicas de negociação. Podemos dividir, cara? Podem dividir. Obrigado, Estor, pelo trabalho e por voltar. Era só para encerrar mais oficialmente, e se alguém, para os que têm compromissos, claro, porque são às 6h05, mas se alguns querem ficar para discutir algo, fazer alguma pergunta, comentário, compartilhar algo, aquele tempinho ao final, onde arruma as coisas, toma um cafezinho e pode bater papo. Eu preciso ir, obrigada, foi excelente, gostei demais, Ricardo. Amanhã. Obrigado, Janice. Até amanhã. Ok, obrigada, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Também. Foi um prazer, pessoal. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. Obrigada. Todo mundo indo embora e eu com vontade de conversar, gente. Não, mas o Ricardo está aqui para conversar, pode ficar, eu também estou aqui. Acabou que a gente nem conseguiu dizer quem do grupo ia anotar tudo lá, eu nem sei. A Yara está aqui? A gente também não anotou. A gente falou tanta coisa interessante, mas eu não sei se eu tenho alguém do grupo anotando. Eugênia, a ideia era responder no próprio Mentimeter para ir aparecendo, eu acho que não ficou tão claro, talvez. A gente ficou conversando, cada um falando de como que estava lidando com essa situação no seu setor, e foi muito interessante, e a gente acabou não escrevendo, né, na hora. Eu acho que ficou claro, mas é que a gente se empolga. E aí... Também acho. Gustavo, eu fiquei até com uma dúvida. No caso de uma sessão dessa que está sendo gravada, na hora que divide as salas, para de gravar ou grava uma? Como é que faz? Grava só a principal. Ah, tá. Uhum. Você pode gravar, acho que tchau, pode gravar no breakout room. Eu uso, por exemplo, para negociação, as pessoas podem gravar e depois você pode fazer análise facilmente. Isso, mas tem que ser alguém que esteja dentro da sala, da breakout room, que pode gravar lá dentro, isso. Isso é bem útil mesmo, cara. Não, eu lembro da época, 15 anos atrás, que era ainda com aqueles mini DV e colocando 3 câmeras, e depois parei de fazer coaching porque pensei, muito complicado. E isso facilitou muito o digital. Sim. Mas, Eugênia, conta uma coisa aí interessante, compartilha aqui com a gente. Eu achei interessante, tinha um consultor no nosso grupo, eu não sei se ele ainda está aqui na sala, e ele contou como mudar as coisas na consultoria, porque quando a gente está, né, lá ao vivo, lá em a cores, os consultores estão muito espalhados nas várias comissões, ou atendendo deputados, ou enfim. Então, ele disse que muitas vezes eles queriam se reunir e não conseguiam conversar uns com os outros para tirar dúvidas sobre determinado projeto, e que agora, à distância, eles conseguiram fazer mais reuniões e juntar consultores de equipes diferentes para poder tratar de um determinado assunto, que foi mais fácil. Ele disse que conseguiu interagir com gente que normalmente ele não conseguiria interagir,
em função do teletrabalho da tecnologia. Por outro lado, ele disse que a janela de trabalho dele, não sei se a gente poderia classificar, Ricardo, como temporalidade. Ele falou que ele perdeu completamente, que ele começa a trabalhar muito cedo e às vezes não tem hora para parar, igual essa semana, porque o plenário estava muito ativo, que ele começou de manhã, 14 horas depois ele estava ouvindo da sessão de plenário e respondendo várias perguntas de vários grupos em relação às proposições que estavam na pauta, inclusive durante o final de semana. Então ele falou, presencialmente eu chego, tenho um horário para sair, um horário para terminar o trabalho, e agora à distância ele falou que isso ficou meio perdido, ele se sentiu... sentiu esse peso, de ter. Lá no nosso setor a gente não teve isso, a gente teve um controle maior em relação à carga horária e às funções, até porque a gente estava auxiliando o plenário, mas dividindo equipes, então a gente não sentiu essa questão da sobrecarga do horário, Do horário. E uma das maiores mudanças também é que agora se mede o resultado e menos o esforço ou o processo, né? E o que está comentando com o Jamil é que o problema é que nossas organizações foram criadas, estruturadas, e os RH também, sobre a base de chão de fábrica, sobre a base da era industrial. É aí que vem todas as teorias. E muitas teorias não são mais adaptadas. Tem um TED que eu vou colocar para vocês, de Dan Pink, e que fala que, na verdade, com as motivações extrínsecas, bônus, recompensa, sanção, com trabalhos intelectuais, a gente perde produtividade. Para chão de fábrica funciona super bem, e foi feito para isso. Com bônus, se consigo fazer mais, as pessoas fazem mais. Mas para trabalhos intelectuais, tem estudos de psicologia social há 30 anos em vários países, Índia, Estados Unidos, Europa, que mostram que não funciona. O que as pessoas querem é sentido, propósito, maestria, que me deixem exercer minha arte, o que eu sei fazer, e autonomia. E quando um desses não está presente, quando não vejo sentido, aí não tenho essa motivação mais para o trabalho. E muitas vezes o problema é que nós estamos, na França ainda mais, eu acho, nós estamos construídos para esse sentido, para dar sentido, porque muitas vezes tínhamos um sistema muito paternalista, quer dizer que não tínhamos que decidir nada, era alguém que falava para nós o que fazer, o que não fazer, como fazer, etc, etc. Então, quer dizer que é uma mudança, o que chamamos de empresas liberadas, que são empresas mais horizontais, mais empoderamento de equipes, mas que pode até funcionar em chão de fábrica, tem alguns exemplos, mas precisa muito mais acompanhamento na transição, porque nós estamos acostumados a esse tipo de funcionamento. E algumas pessoas nem querem, algumas pessoas não querem ser empoderadas para fazer algo, elas querem fazer o que falam para ela e já, não mais, não menos... E aí que é complicado, mas que é interessante, porque aí pode criar ou construir dinâmicas bem interessantes, se você conseguir identificar, claro, esses elementos. Eu estou lembrando da palestra de ontem, Juliana, que ele falou sobre gestão e de como que você tem perfis de pessoas diferentes que você tem que, como gestor, analisar para poder adaptar a função ao perfil de funcionamento. Isso que você está falando, né, Ricardo? Tem gente que quer ser mais criativo ou quer ter mais independência, e tem gente que quer trabalhar dentro do que está pré-estabelecido. E a gente, enquanto gestor, tem que conseguir analisar isso e adaptar a função às características da pessoa, mas é complicado, né? É muito desafiador, né, para os gestores, né? E aí adaptar também os tempos de cada um, porque tem gente que é mais diurno, gente que é mais noturno, e aí você fica, né, com uma janela de atendimento muito maior, né? Na verdade, ou é analisar, Eugênia, ou porque às vezes colocamos, como dizer, você coloca muita responsabilidade sobre os gestores, muita pressão, muitas injunções sobre os gestores. Tipicamente tem conflitos, o gestor tem que saber gerir os conflitos da equipe, o gestor, como você fala, tem que saber analisar os perfis. Não, na verdade, é conseguir, mas que também é complicado, criar um ambiente onde as pessoas saibam e se sentem livres de poder discutir ou estar em conflito com algumas situações para poder recolocar isso. Mas esse é o empoderamento, o acompanhamento, a capacitação que é complicada, porque quer dizer que cada um tem que começar a assumir que é responsável para todo mundo.
Do mesmo jeito, eu sou responsável que meu chefe esteja bem, e de verificar se ele parece ter com muito trabalho, tem irregularidades ou coisa assim, e não é só da cima para baixo, como muitas vezes se acha, são eles que têm que decidir, são eles que têm que saber. Não, eu sou responsável também do meu colega, se meu colega está indo bem ou não está indo bem, etc, etc. E essa passagem que é difícil. Porque não é na nossa cultura, se você já vemos na escola, todo o sistema escolar não nos prepara para isso, mais e mais, mas não nos prepara para isso. Na França era catastrófico. Na França, por exemplo, acho que em toda a minha escolaridade, acho que eu não fiz nenhum trabalho de grupo na França, até o Enem, o equivalente do Enem, até o baccalaureat, porque não entra na mentalidade. Era mais cada um por si, ainda mais competição de uns com os outros, e todo intelectual e todo... E isso que tem que se quebrar para mim. Quer dizer que eu já tenho que começar na escola a aprender a funcionar de outro tipo de jeito, outro tipo de funcionamento. E tem projetos pilotos. Tem a Escola Lumiar, por exemplo, que é super interessante em São Paulo, mas o problema desses projetos é que, basicamente, depois tem todo o resto do sistema, porque se você vai para esse tipo de escolas, para passar o Enem vai ser muito mais difícil, porque não é a formatação que vai... mas aos poucos, acredito que está mudando. Augusto Cury, eu vi programas na escola do meu filho, do Augusto Cury, Todo que Emoções, aos poucos vai mudando. E eu acredito muito nas crianças. Se quer que uma sociedade mude, tem que trabalhar nas crianças para depois, daqui 20 anos, começar a ter esse movimento. É isso, gente. Ricardo, obrigada, viu? Eu já vou ter que sair também, mas queria agradecer muito e agradecer aos colegas pelas contribuições também. Muito legal. Valeu, mesmo. Gente. Obrigada. Tchau, tchau, Silvinha. Tchau. Parabéns, viu? Silvinha e Jamile e André e a equipe do Sephora aí, que está dando todo o suporte. Obrigada.